Olá, amiguinhos. Continuando, né, a nossa última aula que foi sobre equilíbrio químico, você só para situar, não é? Lembra que equilíbrio era aquele fenômeno reversível que, acontecendo num sistema fechado, atingia o estado de equilíbrio quando as velocidades se igualavam. Estando nesse estado de equilíbrio, a energia armazenada pelas moléculas era a menor possível. Então, era uma situação estável, de estabilidade, de equilíbrio. Se você está numa situação dessa, você não quer sair de lá por nada, não é? Estou em Cancún nas minhas férias, curtindo uma praia belíssima, um lugar agradável. De repente, a notícia de um maremoto. Você não vai se assustar e não vai querer ir embora para o Brasil, não é? Então, o que acontece? Se eu estou numa situação de equilíbrio e algum fator externo sofre mudanças, isso pode afetar o equilíbrio. Quer dizer, afetar e deslocar esse equilíbrio. Quem estudou esse deslocamento de equilíbrio foi um francês chamado Le Chatelier. Então, é o princípio de Le Chatelier que rege o deslocamento de equilíbrio. Dá uma olhadinha na tela. Então, esse princípio de Le Chatelier funciona assim, ó, princípio de fuga ante uma força, ante uma ação. Então, você aplica uma ação ao equilíbrio, ele vai se deslocar, vai sofrer uma mudança, tentando fugir dessa ação. Imagina que alguém, por exemplo, você está no trânsito, dirigindo, não é? Caminhando uma boa, de repente alguém dá uma fechada. Nossa, você fica nervoso, quer brigar com a pessoa. Isso não parece uma situação de equilíbrio, não é? Olha a palavra, equilíbrio. Então, a ideia, né, do Le Chatelier é assim, eu estou lá caminhando. Alguém veio me dar uma fechada, é claro que eu vou sofrer uma mudança, vou ficar meio nervosa, abalada. Mas quanto mais nervosa eu ficar, pior, porque vai demorar para eu voltar para a situação de equilíbrio, que é uma situação agradável, estável. Então, a ideia do Le Chatelier, temos uma situação de equilíbrio. Alguém aplica uma força, alguma ação é aplicada a esse equilíbrio. O equilíbrio tenta fugir dessa ação para tentar, o mais breve possível, reestabelecer o estado de equilíbrio. Bom, que fatores são esses que vão afetar o estado de equilíbrio? Você se lembra que a situação de equilíbrio é aquela reação reversível em que as velocidades estão iguais. O que afetar a velocidade pode ser que afete o equilíbrio. Então vamos olhar o quadro. Então os fatores que afetam o equilíbrio seriam a variação da concentração, a variação da temperatura e a variação da pressão. Se você se lembra da aula de cinética química, justamente fatores que afetam a velocidade. Já o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele faz com que as reações direta e inversa aconteçam mais rápido, não deslocando o equilíbrio. Então agora nós vamos ver cada um desses itens, como eles agem efetivamente nesse equilíbrio. Então lembra que nós dissemos, tem uma situação de equilíbrio, algo externo vai pressionar esse equilíbrio e vai tentar fugir dessa ação. Então nós vamos ver primeiro qual seria a ação da concentração em um equilíbrio. Olha lá para 4. Então, nós vamos variar a concentração. Nós temos primeiro uma situação onde tem H2, CO2 em equilíbrio com água e CO. Então, se eu estou numa situação de equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Se eu aumentar a concentração ou do H2 ou do CO2, eu estaria aumentando a concentração daquilo que nós chamamos de reagente. Bom, o que acontece? Mais moléculas disponíveis de H2 e CO2. Começa a colidir com mais intensidade. Se vai ocorrer mais colisão, a reação direta vai acontecer mais rápida que a inversa. Então, o que acontece? O equilíbrio começa a se deslocar para a direita e a reação inversa continua ocorrendo, só que a direta, para a direita, acontece mais rápido. Então, nesse momento em que você aumentou o H2 e aumentou o CO2, o equilíbrio começa a se movimentar para a direita. Bom, então nós acabamos de ver teoricamente como isso funciona. Então, aumentou a concentração, desloca o equilíbrio. Vamos ver uma animação para tentar compreender isso com as moléculas lá interagindo. Então, nós temos uma situação inicial, lembra que equilíbrio, coexistem reagentes e produtos, né? Está todo mundo morando junto dentro do sistema, com a velocidade igual, a reação acontecendo com velocidade igual. Então, eu tenho a molécula de H2, a molécula de CO, de CO2 e de água. À medida que você começa a aumentar o H2 e o CO2, vai deslocar o equilíbrio para a direita, como nós vimos teoricamente. Então, começam a surgir mais moléculas de vapor de água e de CO, como você observa aí. Bom, então, nós vimos agora o efeito do aumento da concentração. Agora, vamos ver o que acontece se você diminuir a concentração daquelas mesmas substâncias. Vamos olhar lá para o quadro. Então, nós temos ali, ó, agora se eu diminuir a concentração de H2 e CO2. Se eu retirar H2 e CO2, eu diminuo o número de moléculas deste lado, que são os reagentes. Portanto, as moléculas do produto começam a se chocar com mais intensidade, fazendo com que a reação inversa aconteça mais rápido que a direta. Então, o que aconteceu? Diminuímos o H2 e o CO2, água e CO começam a reagir mais intensamente, caminhando para a esquerda, deslocando o equilíbrio para a esquerda.
O que nós vamos fazer agora é também a mesma coisa, para você ver isso com as moléculas lá dentro daquele potinho. Então nós temos a mesma reação, agora a situação que aconteceu é diminuir H2 e diminuir o CO2. Então o que acontece? Você percebe, começa a movimentação dentro do equilíbrio, aumentando, não é? Eu tinha diminuído H2, de repente começa a aumentar a sua produção. Então aumenta H2, aumenta CO2, tentando repor aquilo que foi retirado do equilíbrio. Então nós vimos agora o efeito da concentração. Vamos organizar isso para ser de uma maneira bem prática, como que você deve agir num exercício. Você lê o exercício, ele falou, variei a concentração. Como é que isso fica? Então dê uma olhadinha no resumo ali. Então se você aumentar a concentração, vai deslocar o equilíbrio sempre no sentido de consumo daquela substância, no sentido contrário ao que ela está. Então a substância está à direita, o equilíbrio vai para a esquerda e vice-versa. Então na próxima tela, se você diminui a concentração de uma substância, desloca o equilíbrio no sentido da sua formação. Então eu retirei a substância, o sentido da sua formação é o mesmo sentido que ela está. Então se a substância estiver à direita, o equilíbrio vai para a direita, para tentar repor o que estavam tirando do equilíbrio. Então nós vimos a variação da concentração afetando o equilíbrio. Agora existe a pressão e a temperatura. Então não é a pressão. Lembrando o seguinte, né? A pressão vai afetar as substâncias gasosas que estão dentro desse equilíbrio. Imagine uma situação em que você está esparramado, dormindo sozinho numa cama de casal, todo esparramado, não é? Você tem um pesadelo que essa cama começa a virar uma caminha de solteiro. Você meio que, assim, intuitivamente não começa a se encolher nessa cama. O equilíbrio é parecido com isso. Então ele tem uma situação em que ele pode se expandir ou se contrair. Então se alguém aumentar a pressão, ele vai tentar fazer o quê? Se contrair. Nunca é para brigar, é sempre para fugir da ação. Então se alguém aumentar a pressão sobre o equilíbrio, ele se contrai. Se alguém diminuir a pressão, ele vai se expandir. Então vamos olhar isso numa reação química, como é que funciona. Então nós temos lá uma reação PCl3 com Cl2 formando PCl5. Então uma situação de equilíbrio, todas as substâncias são gasosas, não se esqueçam que a pressão só afeta gases. A proporção em mols vai me dar a proporção em volumes. Então do lado do reagente eu teria um volume de PCl3, um volume de Cl2, totalizando 2 volumes. Do lado do produto, eu tenho 1 mol de PCl5, um volume gasoso. Então, se você observar essa reação, do reagente para o produto, há uma contração. Eu saio de 2 volumes e vou para 1. Quando eu volto do produto para o reagente, eu tenho uma expansão. Eu saio de 1 volume e vou para 2. Então, vamos ver a próxima tela e imaginar o que acontece se a gente variar a pressão nesse equilíbrio. Então, se a gente aumentar a pressão, olha o que a gente tinha dito antes, aumenta a pressão, favorece a reação que ocorre com contração de volume. Então, aumenta P, a tendência é caminhar para o lado de menor volume. Então, nesse equilíbrio, se você olhar a setinha ali, ó, ela está apontando, tem um tamanho maior, é a maneira que a gente pode representar o deslocamento, está deslocando o equilíbrio para a direita, não é formação do PCl5, que era justamente o lado em que há a contração de volume. Agora, se a gente fizer o contrário, então agora se a gente diminuir a pressão, o que vai acontecer? Favorece a reação no sentido de expansão de volume. Então você diminui a pressão, o equilíbrio pode se expandir. Então nesse caso o que acontece? Olha, o equilíbrio voltando para o lado dos reagentes, caminhando para o lado onde há maior volume, expansão, não é? O que a gente pode dizer de tudo isso? O que aconteceu aí, né? Então nós tínhamos lá a situação de equilíbrio inicial, se aumentarmos a pressão, foi um dos exemplos que nós vimos ali, aumentando a pressão, começam a surgir mais moléculas de PCl5, o equilíbrio caminhando no sentido de contração de volume. Então agora nós vamos ver o seguinte, nós vimos essa reação em que a pressão afetava esse equilíbrio. Nós vamos ver um exemplo em que pode acontecer de eu ter gases reagindo perfeitamente, eu variar a pressão e não conseguir afetar o equilíbrio. Veja como isso é possível. Então temos uma reação de H2 mais Cl2 formando 2 de HCl. Então eu tenho 2 volumes, né, 2 mols de gases do lado dos reagentes e 2 mols do lado do produto. Então 2 volumes de um lado, 2 volumes do outro. Quer dizer que a variação da pressão não vai afetar esse equilíbrio porque não há nem contração, nem expansão de volume. Bom, agora o que a gente vai fazer é ver a temperatura, a variação da temperatura agindo nesses equilíbrios, não é? A ideia também é mais ou menos essa, não é? Se você aquece, lembra que nós estamos falando de reações reversíveis, então deve existir um sentido endotérmico, um sentido exotérmico. Se você aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica, você dá calor, o equilíbrio tenta absorver. Se você retira, você diminui a temperatura, o equilíbrio vai tentar repor o que você está tirando dele. Então vai tentar se deslocar para o sentido exotérmico. Então olha só para ficar bem claro, não se esqueçam que se você aumentar a temperatura, aumenta a velocidade de qualquer reação química. A reação sempre vai acontecer mais rápido. Só estamos dizendo que favorece uma em relação à outra.
Então vamos ver o que acontece com a temperatura ali. Então nós temos a reação de N2 mais O2 formando 2 de NO. O ΔH positivo caracteriza a reação endotérmica. Então a reação direta é endo, a reação inversa é exo. Vamos ver o próximo quadro então, o que acontece? Se eu aumentar a temperatura, como nós já dissemos, favorece a reação endo. Eu estou dando calor, o equilíbrio vai tentar absorver. Então N2 mais O2 iria se deslocar para a direita, a produção do NO iria aumentar, que é justamente o sentido endotérmico da reação. Se você olhar então agora a próxima tela, então, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Nesse exemplo que nós estamos dando aí, o sentido exotérmico era o sentido inverso. Então se você diminuir a temperatura, favorece a produção de N2 e O2. Dá uma olhadinha na tela. Então nós temos lá a situação inicial, com N2O2, 2 de NO. Se eu aumentar a temperatura, vai favorecer o sentido endotérmico. Então vai aumentar a produção de NO. Então você observa que aumenta o número de moléculas de NO. Bom, então nós acabamos de ver assim, os fatores que afetam o equilíbrio, como eles afetam, animações que mostram esse deslocamento de equilíbrio. Façam exercícios, não é? E boa sorte. Até a próxima aula.